Oi, ser humano, tudo bom com você? Vamos lá falar desse negócio de trigonometria? Rapidinho, é resumão para a gente poder fazer os exercícios. Eu vou te dar as informações mais importantes que você precisa para mandar bem nos seus exercícios, para arrasar na prova e para não ter mais confusão com esse negócio. Eu não quero mais é confusão com isso. Então, primeiro, resumão, sequência, outro vídeo só com exercício. Primeira coisa que você precisa saber, a relação entre comprimento de circunferência e ângulo. Você sabe que uma volta inteira tem 360 graus, certo? Então, 360 graus é uma volta inteira. Tudo bem? Qual que é o comprimento de uma volta inteira? Ué, depende qual é o tamanho dessa volta inteira. Pode ser uma volta inteira gigantona? Isso vai depender de quem? Do seu raio. Então, a sua circunferência, você tem que saber o raio, certo? O comprimento da sua circunferência, o C, depende do tamanho do seu raio. Porque se o raio for maior, a volta inteira vai ser maior, então o comprimento vai ser maior, tudo bem? Então, você sabe que uma coisa é certeza, 360 graus é a quantidade de graus para dar uma volta completa. Tudo bem, mas e o comprimento? Vai variar de acordo com o raio, e a gente sabe, você sabe, ser humano, que comprimento a gente calcula com 2 vezes o π vezes o raio, não é? A gente já aprendeu isso. Tudo bem, então essa é a primeira relação que você tem que saber na ponta da língua. Uma volta inteira eu consigo calcular através do comprimento de uma volta toda. 2π vezes o raio. Então, uma volta, 360 graus. Eu sei que em comprimento é isso, em graus é isso. Aí ele fala, mas se for um grau aí diferente? Qualquer tipo de grau. Quando eu quero falar qualquer tipo de grau, eu desenho o alfa, que é o ângulo alfa. Pode ser 20, 30, 18, sei lá. Qualquer ângulo, como que eu calculo? X. Regrinha de 3, básica. Então, primeira coisa que você precisa saber. Quando é comprimento de circunferência, a gente sabe calcular com 2π raio. Mas e se eu quero só um pedacinho da circunferência, um setorzinho, né? A gente chama isso de arco, não é? Arco é só aquele trechinho da circunferência que eu quero. Quando eu quero só um arco, que é o comprimento x que eu quero descobrir, ele vai me dar um ângulo. Tudo bem agora? Então, essa é a primeira relação importantíssima que você precisa saber. A gente vai fazer exercício, mas guarda aí no seu resumão que isso aqui, essa relação entre ângulo e comprimento de circunferência, comprimento de arco, é muito, muito importante, você vai usar direto. O que mais? Precisa manjar da tabelinha de seno, cosseno, tangente. Então, eu vou fazer ela aqui no cantinho. Eu espero que você já saiba ela na ponta da língua, não é? Mas, como eu sou prevenida, eu vou fazer ela de novo. Você precisa pôr seno, o cosseno e a tangente. E os ângulos 30, 45 e 60. Muito bem. Qual é a música? Vou fazer em câmera lenta. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não esquece da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Ridículo, horroroso, mas funciona. Decorei isso, sei lá, 15 anos atrás ou até mais e nunca mais esqueci. Próxima coisa, vou apagar isso aqui. Anotou? Se não anotou, pausa e anota. Vou falar de outra coisa muito, muito, muito importante, que é analisar o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, a gente precisa dominar ele. Se você não domina ele, você se lasca em exercício de trigonometria. Então, eu preciso que você, ser humano,
pegue o ciclo trigonométrico e olhe ele com carinho. E a primeira coisa que a gente olha com carinho no ciclo trigonométrico é identificar as suas coisinhas. Primeira coisa que você identifica no ciclo trigonométrico, eu sou péssima, tudo sai um ovo e vai ficar assim. São os eixos. Eixo vertical, o de pé. O eixo dos senos, o eixo do sem sono. O que tá de pé tá sem sono é o eixo dos senos, tudo bem? E o que tá deitado tá com sono, é o cosseno. O cosseno tá com sono, cosseno. Então, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Ótimo. O que mais que tem que saber do ciclo trigonométrico são os quadrantes. O que é o quadrante? É o quarto que tem da volta. Então, esse pedaço são as divisões, né, do ciclo. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sentido anti-horário, você conta os quadrantes, hein? Tem que lembrar disso, porque tem exercício que fala: o ângulo que eu quero tá no terceiro quadrante. Se você... Terceiro, fala, tá no segundo quadrante. Se você conta errado, você vai achar que é aqui. E não é, porque o primeiro começa aqui, segundo, terceiro e quarto. Precisa saber onde tá cada quadrante, hein? Próximo. Como que converte graus em radianos? Essa é a treta, né? Uma coisa você precisa saber. Uma volta inteira não tem 360 graus? Isso é em graus. Você precisa saber que em radianos uma volta inteira tem 2π radianos. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Tá, se 360, que é uma volta toda, tem 2π, metade de uma volta a gente sabe que tem 180 graus, certo? Metade de 2π é 2π dividido por 2, que vai dar 1π. E aí você sempre segue as contas assim. Quanto que é metade de 180? 90 graus, não é? Quanto que é a metade de π? É 3,14 dividido por 2. Ou π sobre 2. Olha só. Π sobre 2 tá ótimo. Tá bom? O que mais? Converter graus em radianos é fazer uma regra de 3, tá? Vamos fazer uma para 30 graus? Eu vou fazer aqui em cima. Eu sei que 360 graus tem... 360 não, vou fazer mais fácil porque eu sou meio cansada. Vou fazer com 180, porque é um número menor, é um número amistoso. 180 graus tem quantos radianos? Pi radianos, não é? Eu vou pôr rádio aqui e graus aqui. 180 tem pi radianos. 30 graus tem quanto? X. Vou calcular. Multiplica em cruz, né? 180 vezes x dá 180x. 30 vezes π, 30 vezes π, 30π. Vou querer descobrir o x, não é? É o que eu quero descobrir. 180 está multiplicando o x, passa para lá, dividindo 30π sobre 180. Dá para simplificar essa fração? Dá, dividindo por 10 em cima e embaixo. Dividir por 10 é o famoso corta o zero. Então, eu gosto de falar isso sempre porque parece que o pessoal não sabe que está dividindo por 10 aí. 3π sobre 18. Dá para simplificar esse troço, não dá? Divide por 3 em cima e embaixo. Quanto que dá 3 dividido por 3? 1. Ai, caramba. 1 vezes π dá π, né? 18 dividido por 3 dá 6. Ótimo. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. Certo? Certo? Aí, você vai fazer isso para todos os graus que você sabe que é múltiplo de 30? Não. Não, você vai fazer uma técnica infalível que eu utilizo para converter de forma automática graus em radianos. E como que eu faço isso?
eu preciso guardar no coração 2 informações e só elas já vão ser suficientes para você conseguir fazer assim, ó, calcular graus em radianos no piscar de olho. Ficou ridículo isso. Você precisa saber que 30 graus é π sobre 6 e que 45 graus é π sobre 4. Só isso. Então, eu vou pôr o balãozinho no que é importante. Isso aqui você vai guardar no seu coração, no seu cérebro. Mas se esquecer, você sabe que 180 graus vale π. 30 vale quanto? Tá? Mas eu recomendo que você bate no 30, já, pá, π sobre 6. 45, π sobre 4. Por quê? Porque você vai utilizar aquele ciclo trigonométrico que eu já desenhei para você, para converter graus em radianos rapidinho. Como que você faz isso? Eu vou fazer um pro de 30 e um pro de 45. O de 30, eu vou fazer pequenininho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os múltiplos de 30 graus. Você sabe a tabuada do 3, não sabe? Faz a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30 mais 3, 33, 33 mais 3, 36. Ótimo. Só que não tá assim dividido o seu ciclo trigonométrico, você sabe que são 360 graus. Então, ó, 360, 30 graus, 60 graus, 90. Tudo bem? 300, tá certo? 330. Ótimo, ótimo. Agora, olha só, aqui que tá o pulo do gato. 30, você, ser humano, guardou, tatuou no seu cérebro que é π sobre 6. Então, π sobre 6 é 30 graus. Isso é em radianos e em graus. Mesma coisa, né? E 60? 60 é 2π sobre 6. E 90? 3π sobre 6. Você é um ser humano inteligente e já sentiu o que está acontecendo, né? 4π sobre 6. 5π sobre 6. 6π sobre 6. 7π sobre 6. 8π sobre 6. 9π sobre 6. 10π sobre 6. 11π sobre 11π sobre 6. Tá acabando 12π sobre 6. Ótimo. Mas você sabe que você vai ter que simplificar a fração aqui que dá para simplificar. Então você vai lá e simplifica. 2 e 6 está na tabuada do 2, não tá? Então dá para dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então só π. 6 dividido por 2 dá 3. Π sobre 3, então 60 graus é π sobre 3 radianos. Aqui dá para simplificar? Dá, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. E aqui, 2π sobre 6. Aqui não precisa fazer nada. Aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. 7 sobre 6, 7π sobre 6, não mexe. 4π sobre 3, né? Divide em cima e embaixo por 2. Divide aqui por 3. Aqui divide por 2. Aqui não mexe, 12π dividido por 6, 12 dividido por 6 dá 2. Aqui, ó, 360 graus não é 2π? É. Uma volta inteira tem 2π. 180 graus não tem π? Aqui, ó, é o que a gente usa para montar a regra de 3. Então, quando te derem graus, porque os professores, os exercícios que a gente resolve dos livros, eles vão dar assim, 30, 60, vai assim, de vez em quando, mas às vezes eles vão dar 210, 300, 330, 150. E aí é legal, se ele te der em radianos, você já saber enxergar quem é ele em graus, só memorizando esse esquema aqui. E como que eu memorizei? Eu sei que 30 é π sobre 6. Aí o professor vai lá me dá um exercício que ele pede 210 graus, seno de 210. Isso. Sei lá, ele quer que eu converta, melhor ainda, ele quer que eu converta 210 graus em radianos.
Aí, eu sei que 210 é um múltiplo de 30, certo? Porque 21 tá na tabuada do 3, então 210 também tá. Eu conto, aqui é 1π sobre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7π sobre 6. É rápido, é indolor. Então, não preciso ficar escrevendo todos. Eu conto. Eu sei que, ó, a cada quadrante eu tenho duas divisões. Sempre duas divisões. Então, você sabe, só contando a posição onde está o seu ângulo, chegar no radiano assim rapidinho. Não precisa escrever todo mundo. No próximo vídeo de exercícios eu vou fazer, você vai sentir que é muito fácil. Vamos fazer para 45 graus. Eu espero que esteja no enquadramento. Eu vou conferir, pera. Ai, tem espaço. Então, vamos lá. Parte do zero. Agora, você vai fazer divisões de 45 em 45 graus, porque o de 30 eu já resolvi minha vida. Agora, vamos resolver o de 45. Vai fazer divisões de 45. 45 graus, você, ser humano, sabe que é a metade de 90. Então, agora você vai dividir os seus quadrantes ao meio. Ótimo! Aqui eu sei que é 45 graus, aqui eu sei que é 90 graus, aqui eu sei que é 90 mais 45. Quanto dá isso? 135 graus. Aqui embaixo é 180 graus. Eu vou pôr esse 2π aqui em cima para não confundir os dois. Aqui é 2π. 180 graus, 180 mais 45, vai dar 225. Aqui não deixa de ser o 270, sempre vai ser. Isso aqui vai dar mais 45, dá 315. E completou a volta 360 graus. Ótimo! Olha que maravilha. Agora, usando a mesma lógica que você usou para o 30, você sabe que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. E eu sei que 45 graus é π sobre 4 radianos. Por que que eu sei? Porque você montou lá a regra de 3, multiplicou em cruz e descobriu que 45 é π sobre 4. Então, guarda no coração que 45 é π sobre 4 e vai lá e joga aqui, ó, π sobre 4. E depois? E depois você vai fazer igualzinho você fez aqui, ó. Aqui é 1π sobre 4, aqui é 2π sobre 4. Aqui é 3π sobre 4. 4π sobre 4. 5, 6 e 7, 8. Difícil, né? Onde tem que simplificar, simplifica. Aqui não mexe, aqui dá para dividir por 2, fica π sobre 4. Aqui não mexe, aqui, olha o π aqui de novo. Tá ótimo. É uma ótima forma de ver se você está fazendo certo. 180 tem que dar π, certo? 5π sobre 4 não mexe, 3π sobre 4. Ou 3π sobre 2, a louca. 7π sobre 4 não mexe. Aqui, 8 dividido por 4 dá 2, olha lá, 2π. Então, tá certinho o que você fez aqui, ó. Método infalível, rápido, prático, legal usar para você converter graus em radianos e vice-versa, tá bom? No vice-versa, eu vou fazer exercício, você vai ver que é rapidinho também para matar onde que ele tá no ciclo trigonométrico usando essa técnica. No começo assusta, você vai falar, nossa, que trampo. Depois você vai falar, nossa, é muito melhor fazer desse jeito. Tá, última coisa que você precisa saber é as últimas relaçõezinhas básicas. Então, tudo isso aqui, tu anote com carinho, põe na sua folhinha de consulta, porque você vai usar no comecinho para fazer os exercícios, depois você já vai estar craque nessas coisas e você vai ver. Bom, vou apagar e agora eu vou falar da última coisinha que você precisa de ferramenta básica, antes de partir para os exercícios, que é um resumão do seno, cosseno, tangente, certo? Você calcula, normalmente, o seno de um ângulo, certo? Você também calcula o cosseno de um ângulo. E também você calcula a tangente. Só que, às vezes, aparece um negócio meio esquisito, chamado cossecante, né? Aparece uns negócios esquisitos chamado cotangente.
aparecem uns negócios chamados secante, e a gente não sabe o que que é? Sabe, você vai saber. Antes, eu preciso fazer uma pergunta, que eu espero que você lembre, porque eu falo isso direto, que é, o que é o inverso de um número? Qual é o inverso do número 2? Vou fazer aqui embaixo meio estranho. O inverso de 2, o inverso de um número, o inverso no matematiquês é inverter a fração, tá? Toda vez que fala um inverso, você está invertendo a fração. Que fração? Que fração que está aqui? Como que eu escrevo 2 na forma de fração? 2 sobre 1. Porque se eu pôr um 1 embaixo, o 2 não vai deixar de ser 2. 2 dividido por 1 é 2. Então, um número inteiro na forma de fração é a mesma coisa que um número sobre 1. Qual que é o inverso do número 2, afinal de contas? É o inverso dessa fração. É 1 sobre 2. Por que eu estou falando isso? Qual que é o inverso de seno de alfa? Aí complicou. Eu sei que o inverso de um número inteiro é sobre 1. E de seno de alfa? Olha só. Eu posso pôr o sobre 1 aí? Pode, porque o seno de um ângulo é um número. Quanto que é seno de 30 graus? Você sabe pela tabelinha que é 1 sobre 2. O seno de um ângulo é um número. Então, se eu pôr o sobre 1, não está errado. Ele é um número, ele não deixa de ser um número. Qual que é o inverso disso daí? É 1 sobre o seno do ângulo. E ele tem um nome para isso. Qual é o nome? Se chama cossecante desse ângulo, o mesmo ângulo. A cossecante do ângulo, ele só está dando um nome para dizer que pegou o seno desse ângulo e inverteu. Tudo bem? Isso se chama cossecante do ângulo. Aí você leu, cossecante de 30. Ah, é o inverso de 1 sobre o seno de 30. Tranquilo? Usando a mesma lógica para o cosseno. Qual é o inverso do cosseno? É 1 sobre o cosseno do ângulo. E tem um nome para isso, se chama secante. Então, a secante nada mais é do que inverter o cosseno do ângulo. Tudo bem? E a tangente? O inverso da tangente é 1 sobre a tangente. Qual que é o nome que dá para isso? É cotangente. Cotangente do ângulo é 1 sobre a tangente do ângulo, certo? Legal. E você sabe de uma coisa muito importante que eu não pus aqui ainda, mas a tangente, ela é uma razão entre seno sobre cosseno, não é? Você aprendeu isso já. Tangente é a mesma coisa que seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Eu só peguei e dividi um pelo outro e chamei de tangente. Eu peguei esse número, dividi por esse e eu falei, ó, isso aqui vai se chamar tangente, hein? E eu sei, então, que a cotangente é o inverso da tangente. Lembra que eu falei? Inverter é inverter a fração. Eu sei que a tangente é uma fração, seno sobre cosseno. Mas eu não quero a cotangente, ou seja, eu quero inverter esse negócio aqui. É o cosseno sobre o seno. Já era, acabou, não tem sofrimento. Então, são só nomes para dizer, ó, eu inverti o meu seno, hein? Agora se chama cossecante. Ó, eu inverti a minha tangente, hein? Se chama cotangente. E o inverso do cosseno, secante, tá? Então, não entre em crise quando você vê essas coisas aqui. Ele só tá falando que inverteu, beleza? Então, agora é exercício.